Olá, gente, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco sobre a questão dos relacionamentos a nível de matrimônio. Nós fazemos atendimento a casais e a gente tem observado muito que um dos problemas que tem acontecido dentro desses relacionamentos é a questão da falta de diálogo. Como em tudo na vida da gente, o diálogo é essencial em toda e qualquer situação. E a gente tem observado que pela falta do diálogo, pela falta dessa intimidade, quando a gente fala de intimidade, a gente não está falando, do relacionamento sexual, mas sim de uma intimidade que a gente tem que ter com o outro, onde a gente pode falar de tudo, onde a gente tem a liberdade, de ser sincero, de ser verdadeiro. E o que a gente tem prestado atenção, dentre as queixas, é, por exemplo, principalmente a mulher, A mulher, ela é mais voltada para os detalhes, ela sempre quer tudo muito bem explicado. E ela sempre chega falando o seguinte: o meu marido, ele não me entende. Aconteceu isso, isso e isso, e ele simplesmente não tomou nenhuma atitude. Ou então, eu queria que meu marido tivesse feito isso e isso, e ele não fez. E aí a gente normalmente pergunta: mas você falou para ele? Não. E como é que ele poderia saber? Não, ele tinha que saber, já está há tantos anos casado comigo, então ele tinha que saber. É como se quisesse que o marido, ou o marido, a esposa, adivinhasse seus pensamentos. E por conta disso existem problemas seríssimos dentro desse relacionamento matrimonial. E o que a gente sempre fala é o seguinte: fale. Aquilo que estiver lhe incomodando, fale. Todo ano seu marido esquece do seu aniversário. E é uma coisa que você quer que ele lembre, você quer uma lembrança dele, pode ser um abraço, pode ser um beijo, pode ser uma lembrancinha mesmo, umas flores. Então diga no dia anterior, não fique criando melindres. Diga para ele: olha, amanhã é meu aniversário, você está lembrado? Claro que ele vai dizer: estou, mas ele não estava nada. Pois é, então, por favor, viu? Me dê os parabéns. Lembre-se que é meu aniversário. Isso não vai tirar nenhum pedaço. É muito melhor do que você ficar aborrecida porque ele não lembrou, porque ele não trouxe nenhuma lembrança, porque ele não ligou para lhe dar os parabéns, porque ele simplesmente não se importou. É como eu falei, a mulher, ela se prende aos detalhes. O homem não. Ele vê a situação como um todo e ali ele já procura uma solução. Nós mulheres não, a gente fica remoendo aqueles detalhes, a gente fica falando o tempo inteiro e depois a gente se queixa. Porque ele não presta atenção no que é que eu falo. Realmente, ele termina desligando o pensamento dele, porque você fala tanto e tantas vezes sobre a mesma coisa que ele simplesmente prefere desligar. Você está com um filho, por exemplo, um dos exemplos bem marcantes. Você está com um filho, esse filho está trazendo algum tipo de problema, e você vira para o marido e diz: vai lá, converse com ele, resolva essa situação. Ele vai, mas ele vai conversar da maneira dele. E ele vai ver o problema diferente de você. Você vai prestar os detalhes de que esse filho está demorando muito no banheiro, de que esse filho tem procurado muito ficar isolado, de que passa muito tempo no quarto. Todos os detalhes você vai saber. Ele, no máximo, vai ouvir você dizer que o filho fica muito tempo no banheiro. E ali ele já pode ter a ideia do que pode estar acontecendo, que pode não ser a ideia realmente do fato. Mas ele não vai prestar atenção nesses detalhes. Então, se você quer que ele ouça, você tem que parar e falar diretamente para ele: olha, está acontecendo isso, isso e isso, e eu quero que você converse. Mas você tem que verbalizar.
Não espere que ele enxergue, não espere que ele tome uma atitude por ele mesmo e nem fique toda hora repetindo a mesma coisa, porque ele vai desligar. Ele vai desligar e aí ele vai prestar atenção no futebol, ele vai prestar atenção no jornal, ele vai prestar atenção em 1 milhão de coisas. Mas aquilo que você está falando, não, ele já ouviu. Sabe? Então são pequenos detalhes, existe uma diferença entre o homem e a mulher. E a grande diferença é essa, é que a mulher se apega aos detalhes e o homem não. Ele vê o problema como um todo e vai lá e já quer a solução. Ele não fica procurando detalhes de como solucionar. Ele normalmente é muito pontual. O homem, ele é muito pontual. Então, assim, só uma ideia, né, de como alguns relacionamentos terminam tendo sérios problemas simplesmente porque nenhum dos dois verbaliza o que está sentindo. O homem, ele pode estar extremamente aborrecido com uma situação que está acontecendo em casa e ele pode falar como se fosse uma coisa bem casual, como se aquilo dali fosse uma coisa banal. E na realidade é uma coisa que está incomodando extremamente. Mas como ele não é de ficar o tempo todo repetindo, então a mulher termina não dando a devida atenção. E a mulher, pelo fato de repetir tanto, o homem também termina não dando a devida atenção. Então, enquanto a mulher se apega aos detalhes, o homem, ele é pontual. Ele quer que você seja clara, objetiva, porque é assim que ele é. Ele é claro e objetivo, né? Então, são pequenos detalhes, mas que de repente pode fazer uma diferença na vida da gente. Uma coisa muito boa que nós perdemos ao longo desse tempo, principalmente agora com a televisão e o micro-ondas, que é a questão de fazer as refeições juntos. Gente, isso é fundamental. Ah, não pode tomar o café da manhã junto? Almoça junto. Não pode almoçar junto? Janta. Nem que vá lá no micro-ondas, né? Vai lá na panela, bota a comida, ou então vai na geladeira, pega a comida, bota no micro-ondas, esquenta e cada um traz o seu prato. Mas que sente na mesa. Esse ritual é importantíssimo para manter um relacionamento saudável. Nós chegamos a um ponto onde cada um faz o seu prato, coloca no micro-ondas e depois senta na frente da televisão e ninguém dialoga. Então você não sabe como foi o dia do seu filho, o seu marido não sabe como foi o seu dia, né? Se você trabalha fora, os aborrecimentos que você teve, o que você está precisando resolver. Se você trabalha dentro de casa, também o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo com o seu marido. Muitas vezes ele chega de cara feia e ele não está aborrecido com nada. Ele simplesmente está cansado. Está cansado, trabalhou o dia todo e está super cansado. Mas aí a gente já inventa 1 milhão de coisas na cabeça da gente, né? E esse momento da refeição junta, seja qual for a refeição, café da manhã, almoço ou jantar, se puder fazer as 3, é o ideal. Mas se não pode, faça uma. E faça questão, olha, fulano, todos os filhos e o marido, nós vamos jantar às 7 horas ou 19 horas, nós vamos jantar às 20 horas, não sei, estabeleça um horário que todos possam estar em casa. E sentem e conversem e se vejam, se enxerguem, né? A gente tem observado que existem situações tão bizarra mesmo, eu coloco a palavra bizarra porque é bizarro, das pessoas simplesmente não se encontrarem dentro de casa e tudo o que querem passam pelo WhatsApp. A filha que está no quarto passa para a mãe que está na cozinha, que passa para o marido que está na sala, que passa... Isso não é forma de comunicação. O WhatsApp é para ser usado quando estão muito longe um do outro, e eu estou falando questão de distância, e aí a gente usa para dar um recado, uma coisa bem pontual. Mas dentro de casa, não tem por que usar o WhatsApp. A gente pode sentar e a gente pode conversar. E se a gente não faz isso, o nosso relacionamento familiar fica extremamente prejudicado. Então vamos conversar mais, vamos verbalizar aquilo que a gente quer, de maneira clara, de maneira objetiva. Vamos ver os nossos filhos, vamos ver o nosso marido, vamos ver a nossa mulher. Vamos nos encontrar, né? Pode ser na hora do jantar, na hora do café, na hora do almoço, não importa. Se encontrem, conversem, dialoguem,
Porque qualquer relacionamento, para ser saudável, é necessário que haja o diálogo. Ok? Obrigado pela atenção.